3 filhos ingratos abandonam os próprios pais idosos em uma estrada deserta, condenando-os à morte sob o sol escaldante. Mas o que esses filhos cruéis não sabiam é que estavam jogando fora uma herança de 20 milhões de reais. Esta é uma história real de abandono, traição e a justiça divina que chegou quando menos esperavam. Se você acredita que a família verdadeira é aquela que escolhemos com o coração e não apenas pelo sangue, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história de reviravolta e justiça. Marta Silva segurava um cheque de 20 milhões de reais com as mãos trêmulas. 70 anos de vida, 52 de casamento e nunca havia segurado tanto dinheiro junto. Mas o que deveria ser alegria pura era um gosto amargo na boca, porque aquele papel representava a maior traição que uma mãe poderia sofrer. Os 3 filhos que ela criou, que amamentou, que protegeu durante décadas, haviam tentado matá-la e ao marido para roubar aquela fortuna. Só não contavam com uma coisa: a justiça de Deus tem o seu próprio tempo, e quando ela chega é implacável. E se você chegou até esse vídeo, é porque algum sinal divino tocou o seu coração. Então vamos agora acompanhar essa história emocionante. 4 meses antes daquele cheque mudar tudo, Marta acordava todos os dias às 5 da manhã na casa da filha mais velha. Não porque quisesse, mas porque o corpo doía tanto que o sono fugia. 70 anos pesavam em cada articulação, em cada movimento para sair da cama. Ao lado dela, José roncava baixinho, o peito subindo e descendo com dificuldade por causa do problema no coração. 74 anos de vida dura haviam cobrado o seu preço. A casa estava em silêncio, mas era um silêncio pesado, carregado de rejeição. Marta sentia aquilo na pele todos os dias. Ela e José não eram bem-vindos ali. Eram tolerados, como se tolera um móvel velho que ninguém tem coragem de jogar fora, mas que todos desejam que desapareça. Ela se levantou devagar, apoiando-se na mesinha de cabeceira para não cair. As pernas não tinham mais a firmeza de antes. A artrose nas mãos fazia com que cada movimento fosse uma lembrança dolorosa de que o tempo não perdoa ninguém. Vestiu o roupão velho, aquele mesmo que usava há 15 anos, e caminhou até a cozinha para preparar o café da manhã. Na geladeira, encontrou apenas o essencial: 1 litro de leite, 6 ovos, um pedaço pequeno de queijo. Carla, a filha mais velha, controlava cada centavo que entrava e saía daquela casa como se fosse uma gerente de banco fiscalizando um cliente inadimplente. E, de certa forma, era exatamente assim que ela via os pais. 2 inadimplentes da vida que custavam caro e não traziam retorno nenhum. Marta pegou 3 ovos para fazer uma omelete simples. Seria para os 4, ela, José, Carla e o marido dela, Ricardo. Mas antes que pudesse quebrar o primeiro ovo, ouviu os passos firmes da filha entrando na cozinha. Carla tinha 48 anos, mas parecia ter nascido sem coração. Vestia um roupão de seda caro, os cabelos perfeitamente arrumados, mesmo àquela hora da manhã. E tinha nos olhos aquela frieza que Marta nunca conseguiu entender. Como uma filha que ela carregou no ventre durante 9 meses, que quase a matou no parto, podia ter se tornado tão cruel. A filha olhou para os ovos na mão da mãe e suspirou com impaciência. Disse que 3 ovos eram desperdício, que os pais comiam demais, que o gasto com comida tinha aumentado muito desde que eles foram morar ali. Falou tudo isso com uma voz fria, como quem está apenas constatando fatos desagradáveis de uma planilha de custos. Marta sentiu o coração apertar. 3 ovos. Apenas 3 ovos para 4 pessoas. Onde estava o desperdício? Mas não disse nada. Apenas colocou um dos ovos de volta na geladeira com as mãos tremendo. Não de frio, mas de humilhação. Carla continuou falando enquanto pegava uma xícara de café que Marta havia acabado de fazer.
Disse que os remédios do pai tinham custado R$ 500 no mês passado, que isso era um absurdo, que ela ganhava bem, mas não podia sustentar duas pessoas que não contribuíam com nada para a casa. Cada palavra era uma facada certeira no peito de Marta. Não contribuíam com nada. Era isso que ela havia se tornado aos olhos da própria filha. Uma mulher que costurou cada peça de roupa que Carla usou até os 15 anos, que fez 3 trabalhos ao mesmo tempo para pagar a escola particular que ela tanto quis, que passou noites em claro quando ela teve pneumonia aos 7 anos. Tudo isso não valia nada agora. José entrou na cozinha naquele momento arrastando os pés, apoiado na bengala que usava para não cair. 74 anos de carregar peso, de subir em andaimes, de trabalhar sob o sol escaldante, tinham deixado o corpo dele curvado e frágil. O coração, então, esse era uma bomba relógio que podia explodir a qualquer momento. Ele cumprimentou a filha com um sorriso cansado, tentando manter a paz, como sempre fazia. Mas Carla nem respondeu. Pegou o celular e saiu da cozinha digitando alguma mensagem urgente, como se a presença dos pais fosse apenas um incômodo temporário que ela precisava ignorar para seguir com a vida. Marta serviu o café para José com as mãos ainda trêmulas. Os dois se sentaram à mesa em silêncio, comendo devagar, cada um perdido em pensamentos que doíam demais para serem compartilhados. O ovo que sobrou ficou na geladeira, um símbolo silencioso de quanto eles haviam encolhido na própria existência. Depois do café da manhã, Marta foi arrumar o quarto que eles dividiam. Era o menor quarto da casa, mas parecia um depósito do que um dormitório. As 2 camas de solteiro eram velhas, os colchões afundavam no meio e a janela dava para um muro cinza que bloqueava qualquer luz natural. Mas não era só o quarto que era pequeno, era o espaço que eles ocupavam na vida dos filhos que havia diminuído até quase desaparecer. Enquanto arrumava as cobertas, Marta viu uma gaveta entreaberta do guarda-roupa velho que Carla tinha dado a eles. Dentro, no fundo, embaixo de algumas roupas antigas de José, havia um envelope amarelado. Ela pegou o envelope com curiosidade, viu que tinha o nome do marido escrito à mão, e o remetente era um escritório de advocacia que ela não conhecia. O envelope estava lacrado, mas amarelado pelo tempo, como se tivesse sido guardado ali há anos e esquecido. Marta pensou em abrir, mas naquele momento ouviu José a chamando do banheiro, precisando de ajuda para pegar o remédio da pressão que ficava no armário alto. Ela colocou o envelope de volta na gaveta, pensando em perguntar para ele mais tarde sobre aquilo, e foi ajudar o marido. Mas aquele envelope ficaria esquecido por mais algumas semanas, guardando dentro de si o segredo que mudaria tudo. Os dias se arrastavam naquela casa como uma condenação lenta. Paulo, o filho do meio, também morava ali com a esposa e os 2 filhos pequenos. Ele tinha 45 anos e era engenheiro, o tipo de homem que resolvia tudo com lógica fria e planilhas de Excel. Para ele, os pais eram um problema logístico que precisava ser resolvido da maneira mais eficiente possível. Certa manhã, Paulo encontrou José no corredor, caminhando devagar em direção ao banheiro. O pai levou quase 3 minutos para percorrer os 10 metros de corredor, parando 2 vezes para recuperar o fôlego. Paulo ficou ali parado, olhando com impaciência, tamborilando os dedos na parede, como se estivesse cronometrando uma falha de sistema que precisava ser corrigida. Quando José finalmente chegou ao banheiro, Paulo o seguiu e disse que precisavam conversar. Falou que a situação não podia continuar daquele jeito, que a casa estava ficando pequena para tanta gente, que os filhos dele reclamavam do barulho que os avós faziam de madrugada indo ao banheiro. Disse tudo isso com uma voz neutra, como se estivesse apresentando um relatório de problemas operacionais em uma reunião de trabalho. José ouviu tudo em silêncio, apoiado na pia do banheiro, olhando para o próprio reflexo no espelho. Viu ali um homem velho,
cansado, que se tornara um fardo para os próprios filhos. Aquele homem no espelho já não reconhecia mais a si mesmo. Onde estava o pedreiro forte que carregava sacos de cimento nas costas? Onde estava o pai que colocou Paulo nas costas e caminhou 3 quilômetros até o hospital quando o menino quebrou a perna aos 6 anos? Tudo havia desaparecido, substituído por aquele velho inútil que incomodava os netos com o barulho dos próprios passos na madrugada. Paulo continuou falando. Disse que talvez fosse melhor os pais procurarem um lugar mais adequado, que existiam instituições boas para idosos, que eles teriam assistência médica e companhia de pessoas da mesma idade. Falou tudo isso sem olhar nos olhos do pai, como um covarde que não tem coragem de assumir a própria crueldade. José apenas assentiu com a cabeça, as lágrimas queimando nos olhos, mas sem deixar que caíssem. Não ia dar esse gostinho para o filho. Não ia mostrar o quanto aquelas palavras o destruíam por dentro. À noite, quando todos já estavam dormindo, José contou para Marta sobre a conversa com Paulo. Os dois ficaram acordados até tarde, abraçados na cama apertada, chorando baixinho para não fazer barulho e incomodar os netos. 52 anos de casamento, 3 filhos criados com tanto amor e sacrifício, e era assim que tudo ia terminar. Jogados em um asilo como móveis velhos que não servem mais. Marta segurou a mão calejada do marido e sussurrou que eles iam ficar juntos, acontecesse o que acontecesse. E José apertou a mão dela de volta, pensando que pelo menos tinha aquilo. Depois de tudo, ainda tinha a mulher que amava ao seu lado. Mas o que nenhum dos dois sabia é que os filhos já tinham um plano muito pior do que um asilo. E que esse plano estava sendo executado naquele exato momento, com uma frieza e uma crueldade que nenhum pai ou mãe deveria jamais conhecer. O domingo amanheceu com um sol forte, daqueles que prometem um dia de calor insuportável. Marta acordou com uma sensação estranha no peito, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer. Mas afastou aquele pensamento, dizendo para si mesma que era apenas a ansiedade de sempre, aquele aperto que vivia com ela desde que foram morar na casa dos filhos. Depois do café da manhã, Carla apareceu na sala com uma expressão que tentava parecer casual, mas que Marta conhecia bem. Era a mesma cara que ela fazia quando criança e estava pronta para contar uma mentira. A filha disse que tinham decidido fazer um passeio em família, que fazia tempo que não saíam todos juntos, que seria bom para os pais tomarem um ar. Marta e José se entreolharam, surpresos. Fazia meses que os filhos não demonstravam o menor interesse em passar tempo com eles. Mas talvez aquilo fosse um sinal de mudança. Talvez os filhos estivessem percebendo o quanto haviam sido duros e quisessem se redimir. Como eram tolos. Como a esperança pode cegar até as pessoas mais espertas. Uma hora depois, estavam todos no carro. Carla dirigindo, Paulo no banco do passageiro, Felipe, o filho caçula de 42 anos, no banco de trás entre os pais. O carro era novo, um sedã preto e reluzente que Carla tinha comprado havia 2 meses. O cheiro de couro novo ainda impregnava o interior, misturado com o perfume caro que a filha usava. Saíram da cidade em silêncio, apenas o som do rádio preenchendo o espaço. Marta olhava pela janela, vendo as casas darem lugar aos campos abertos, e aquela sensação ruim no peito só aumentava. Ela segurou a mão de José, que estava sentado quieto, olhando para o nada, perdido em pensamentos que ela não conseguia decifrar. Depois de 40 minutos de estrada, Carla pegou um desvio para uma estrada secundária. O asfalto liso deu lugar a uma estrada de terra esburacada, empoeirada, que parecia não levar a lugar nenhum. De cada lado, apenas campos secos, cercas de arame farpado, e o sol implacável do meio-dia começando a castigar tudo embaixo dele. Marta perguntou para onde estavam indo, e Carla respondeu com uma voz fria que era um lugar especial que eles iam gostar.
Mas não havia nada de especial naquela estrada abandonada. Havia apenas solidão, calor e um pressentimento de morte que Marta sentia crescer dentro do peito como um câncer. Depois de mais 20 minutos naquela estrada de terra, Carla parou o carro no meio do nada. Não havia casas, não havia árvores, não havia nada além de terra seca e o sol de rachar a cabeça do meio-dia. Paulo desceu do carro e abriu a porta traseira, do lado onde José estava sentado. Disse para o pai descer que eles iam esticar as pernas um pouco antes de voltar. José desceu com dificuldade, apoiando-se na porta do carro, as pernas bambas depois de tanto tempo sentado. Marta desceu do outro lado, as mãos já tremendo, porque alguma coisa dentro dela sabia o que estava prestes a acontecer, mesmo que a mente ainda se recusasse a acreditar. Felipe abriu o porta-malas e jogou 2 malas velhas no chão da estrada. Eram as malas deles, com as poucas roupas que possuíam, as poucas coisas que restavam de uma vida inteira de trabalho. As malas caíram na poeira e abriram, espalhando camisas remendadas e calças velhas pela terra vermelha. Foi naquele momento que Marta entendeu. Os filhos não tinham trazido eles ali para passear, tinham trazido para se livrar deles de uma vez por todas, para matá-los da forma mais covarde possível, abandonando-os no meio do deserto para morrer de insolação, de sede, de desespero. Ela quis gritar, mas a voz não saiu. Quis correr, mas as pernas não obedeceram. Apenas ficou ali parada, olhando para os 3 filhos que haviam saído de dentro dela, tentando entender como era possível que seres humanos fossem capazes de tamanha crueldade. Carla foi a primeira a falar. Disse com uma voz fria, quase entediada, que eles não aguentavam mais sustentar 2 velhos inúteis que tinham as próprias vidas para cuidar, que aquilo era o melhor para todos. Cada palavra saía da boca dela como veneno puro, queimando o coração de Marta mais do que o sol queimava a pele. Paulo completou dizendo que os pais já tinham vivido a vida deles, que já tinham feito o que tinham que fazer, que agora era a hora de deixar os filhos em paz. Falou com aquela lógica fria de engenheiro, como se estivesse apresentando a solução mais eficiente para um problema complexo. E o problema eram eles, os pais que o criaram, que o amaram, que deram tudo de si para que ele tivesse uma vida melhor. Felipe, o caçula que Marta amamentou até os 2 anos, porque ele não aceitava a mamadeira, nem falou. Apenas olhou para os pais com desprezo, como se fossem 2 baratas que mereciam ser esmagadas, e voltou para o carro. José deu um passo em direção aos filhos, as mãos tremendo, a voz saindo como um gemido rouco. Perguntou como eles podiam fazer aquilo, se não sentiam nada, se não lembravam de tudo que os pais fizeram por eles. Mas Paulo apenas deu de ombros e disse que o passado era passado, que cada um tinha que cuidar da própria vida agora. Carla entrou no carro e ligou o motor. Marta correu em direção à filha, as pernas bambas, o coração disparado, implorando que não fizessem aquilo, que eles iam morrer ali, que, por favor, pelo amor de Deus, tivessem piedade. Mas a filha apenas olhou para ela através do vidro fechado, sem nenhuma emoção no rosto, e acelerou. O carro arrancou com força, levantando uma nuvem gigantesca de poeira marrom que cobriu os 2 idosos completamente. Marta sentiu a terra entrar nos olhos, na boca, no nariz, sufocando, cegando. Quando a poeira baixou, o carro já estava longe, apenas um ponto preto no horizonte que ficava cada vez menor. José caiu no chão. Não porque quis, mas porque as pernas não aguentaram mais o peso da dor e da traição. 74 anos, o coração fraco, e agora aquilo. Ele segurou o peito com as 2 mãos, o rosto contorcido de agonia, e Marta soube imediatamente o que estava acontecendo. O coração dele estava falhando. Ela se arrastou pelo chão, até chegar perto do marido, as mãos e os joelhos ralando na terra áspera, as lágrimas misturando com o suor e a poeira no rosto. Segurou a cabeça de José no colo
implorando para ele não morrer, não ali, não daquele jeito. Disse que eles iam conseguir, que alguém ia passar e ajudar, que ele só precisava aguentar firme. Mas o olhar de José estava perdido, como se ele estivesse vendo além daquela estrada maldita, além daquele momento de dor. Ele sussurrou que a amava, que sempre tinha amado e que pelo menos eles estavam juntos no fim. Marta beijou a testa suada do marido, sentindo o calor da febre que começava a subir, e rezou como nunca tinha rezado na vida. O sol do meio-dia era implacável. Eram quase 13 horas, e o calor devia estar perto dos 40 graus. Não havia sombra, não havia água, não havia nada além daquele deserto de terra vermelha e céu azul que não oferecia misericórdia nenhuma. Os minutos se arrastavam como horas. Marta ficou ali, segurando José, vendo a vida do homem que amava escorrer lentamente junto com o suor que encharcava as roupas dele. Ela também começou a sentir a cabeça rodar, a boca seca como lixa, os lábios rachando. Mas não largou o marido nem por um segundo. Carros passavam na estrada principal ao longe, apenas pontinhos que apareciam e desapareciam no horizonte. Marta tentou acenar, tentou gritar, mas estava longe demais. Ninguém via dois velhos jogados na beira de uma estrada de terra perdida no meio do nada. 3 horas se passaram. 3 horas de agonia pura sob o sol assassino. Marta começou a ver manchas pretas na frente dos olhos, a sentir o corpo todo doer, como se cada célula estivesse gritando por socorro. José havia parado de falar há mais de 1 hora. Apenas respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo em movimentos cada vez mais fracos. Foi quando ela viu a salvação. Um caminhão velho, enferrujado, mas que era o veículo mais bonito que Marta tinha visto na vida inteira. O caminhão diminuiu a velocidade quando o motorista viu os 2 corpos estirados na beira da estrada. Parou completamente, levantando mais poeira, e um homem jovem desceu correndo. Diego tinha 42 anos, era caminhoneiro e tinha um coração do tamanho do Brasil. Quando viu os 2 idosos ali, quase mortos, o rosto dele se contorceu de raiva e compaixão ao mesmo tempo. Quem tinha feito aquilo? Que tipo de monstro abandona 2 pessoas tão frágeis no meio do deserto? Ele pegou José no colo como se fosse uma criança, mesmo o velho pesando seus 70 quilos, e colocou com cuidado na cabine do caminhão. Depois, ajudou Marta a subir, segurou as mãos dela que tremiam tanto que mal conseguiam se agarrar em nada e a colocou ao lado do marido. Diego disse que o hospital mais próximo ficava a 40 minutos dali, mas que ele ia fazer em 25. Acelerou o caminhão velho que roncava feito um leão e durante todo o trajeto falava palavras de conforto, dizia que tudo ia ficar bem, que eles eram fortes, que Deus tinha mandado ele ali naquela hora exata por um motivo. Marta segurou a mão de José e olhou para aquele jovem desconhecido que havia salvado as vidas deles. E pela primeira vez em meses sentiu que talvez ainda existisse bondade no mundo. Talvez ainda existissem pessoas que se importavam com o próximo, mesmo quando esse próximo era apenas 2 velhos abandonados para morrer. O que ela não sabia é que aquele jovem caminhoneiro não tinha só salvado as vidas deles. Tinha salvado muito mais do que isso. Tinha salvado a fé deles na humanidade. E, sem saber, tinha se tornado a peça mais importante no jogo de xadrez que o destino estava jogando. Porque a justiça estava chegando. E quando ela chegasse, seria através das mãos mais improváveis possível. José passou 3 dias internado na UTI do Hospital Municipal de uma cidade que Marta nem sabia o nome. O coração dele tinha falhado ali na estrada, um infarto parcial que os médicos disseram ter sido causado por estresse extremo, desidratação severa e choque emocional. Em outras palavras, os filhos tinham tentado matar o próprio pai. Marta não saiu do lado da cama do marido nem 1 minuto durante aqueles 3 dias.
As enfermeiras trouxeram uma poltrona velha para ela dormir, mas ela mal fechou os olhos. Apenas ficava ali, segurando a mão de José, rezando em silêncio, pedindo para Deus dar mais uns anos de vida para eles. Só mais uns anos para poderem viver com dignidade, para poderem morrer em paz e não abandonados como cachorros na beira da estrada. Diego aparecia no hospital todos os dias. Trazia comida caseira que a esposa dele, Renata, fazia especialmente para Marta. Trazia palavras de conforto e aquele sorriso bondoso que Marta não via há tanto tempo que tinha quase esquecido como era ser tratada com carinho. No terceiro dia, quando José finalmente abriu os olhos, a primeira coisa que ele viu foi a esposa sentada ao lado da cama, com o rosto marcado pelo cansaço e pela preocupação. A segunda coisa foi Diego parado na porta, com um buquê de flores simples nas mãos e aquele sorriso que iluminava o quarto de hospital mais do que qualquer lâmpada. O médico, um homem de 50 anos chamado Dr. Silva, disse que José tinha tido muita sorte. Mais meia hora naquele sol e ele não teria sobrevivido. Perguntou como eles tinham ido parar naquela estrada e Marta contou tudo. Cada detalhe doloroso, cada palavra cruel, cada segundo daquela humilhação. O médico ficou em silêncio por um longo momento depois que ela terminou de contar. Depois, balançou a cabeça e disse que em 30 anos de profissão tinha visto muita coisa feia. Mas abandono de pais idosos era algo que ele nunca ia conseguir entender. Falou que os filhos de Marta e José deviam ser processados, presos, punidos pelo que fizeram. Mas Marta só balançou a cabeça. Não tinha forças para processar ninguém. Não tinha dinheiro para advogado. Não tinha nada além de um marido doente e a certeza de que tinham perdido tudo, até os próprios filhos. Diego ficou mais tempo no hospital naquele dia. Quando Marta e José estavam sozinhos no quarto, ele voltou com a esposa, Renata. Ela tinha 38 anos, era professora de escola municipal e tinha nos olhos aquela doçura de quem nasceu para cuidar dos outros. Os dois se sentaram na beira da cama de José e Diego falou com aquela voz firme, mas gentil. Disse que tinha conversado com Renata, que os dois tinham uma casa simples, mas com 2 quartos vagos, que gostariam muito de oferecer um lar para Marta e José enquanto eles se recuperavam e decidiam o que fazer da vida. Marta achou que tinha escutado errado. Ninguém fazia aquilo, ninguém acolhia 2 velhos desconhecidos na própria casa, sem pedir nada em troca, apenas por bondade. Aquilo não existia no mundo real, mas quando olhou nos olhos de Diego e Renata, viu que era real. Era a bondade mais pura que ela já tinha testemunhado na vida. Ela começou a chorar e não conseguiu parar. Eram lágrimas de tudo misturado. Dor pela crueldade dos filhos, gratidão pela bondade daqueles estranhos, alívio por não estarem sozinhos e uma esperança tímida de que talvez, apenas talvez, a vida ainda reservasse alguns dias bons para eles. José apertou a mão de Marta e depois estendeu a mão trêmula para Diego. Os 2 homens se apertaram a mão em silêncio, mas naquele aperto havia um acordo tácito, uma promessa de cuidado, de respeito, de família. Porque era isso que eles estavam se tornando. Família. Não de sangue, mas de escolha. Uma semana depois, Marta e José estavam morando na casa de Diego e Renata. Era uma casa pequena, em um bairro simples, nos arredores da cidade. 2 salas, 3 quartos, uma cozinha apertada mas funcional e um quintal minúsculo nos fundos. Mas para Marta e José, aquela casa era um palácio. O quarto que Diego e Renata prepararam para eles tinha 2 camas de solteiro limpas, um guarda-roupa velho mas sem mofo, e uma janela que dava para a rua por onde passavam crianças brincando durante o dia. A primeira noite que dormiram ali, Marta e José ficaram acordados até tarde, deitados cada um em sua cama, ouvindo os sons da casa. Renata cantarolando na cozinha, Diego rindo de alguma coisa na televisão.
eram sons de vida, sons de família, sons de lar. Pela primeira vez em meses, Marta dormiu sem pesadelos. Os dias começaram a ter uma rotina gostosa. Diego saía cedo para trabalhar com o caminhão, mas sempre voltava para almoçar em casa. Renata dava aula de manhã e chegava no início da tarde, sempre com aquele sorriso e uma história engraçada dos alunos para contar. Marta ajudava na cozinha, fazendo os pratos que sabia, e descobrindo que ainda tinha prazer em cozinhar quando era para pessoas que agradeciam de verdade. José passava as manhãs sentado no quintal minúsculo, tomando sol, ouvindo os pássaros. Diego tinha comprado um vaso grande e alguns pacotes de sementes de tomate. Disse que tinha ouvido José comentar que sempre gostou de plantar coisas e que achava que um jardim, mesmo pequeno, faria bem para o coração do velho. E fez. José plantou aqueles tomates com um cuidado quase religioso. Regava todos os dias, ficava horas observando as plantinhas crescerem, conversava com elas como se fossem suas netas. E pela primeira vez, desde que foram morar com os filhos, ele sorriu. Um sorriso verdadeiro que chegava até os olhos. As semanas foram passando e Marta começou a sentir algo que pensava ter perdido para sempre. Paz. Uma paz simples de acordar sem medo, de comer sem contar cada grão de arroz, de existir sem se sentir um fardo. Era tão estranho ser feliz de novo que no começo ela até se sentia culpada, como se não merecesse aquilo depois de tudo. Mas Renata, com aquela sabedoria de professora que vê além das aparências, falou uma noite que Marta merecia cada segundo de paz. Disse que sofrer não era uma virtude, que os pais não tinham obrigação de carregar a cruz da ingratidão dos filhos para sempre. Disse que estava na hora de Marta e José viverem para eles mesmos, nem que fosse só pelo tempo que restava. E aquelas palavras libertaram alguma coisa dentro de Marta. Ela chorou muito naquela noite, mas não foi choro de tristeza, foi choro de libertação. 2 meses depois de chegarem na casa de Diego e Renata, Marta estava arrumando o quarto quando encontrou uma caixa de papelão embaixo da cama. Dentro da caixa estavam as poucas coisas que eles tinham conseguido salvar. Algumas fotos antigas, documentos, o terço que pertenceu à mãe de Marta, e lá no fundo, amassado e esquecido, aquele envelope amarelado que ela tinha visto meses atrás na gaveta da casa de Carla. Ela pegou o envelope e viu que continuava lacrado. O nome de José estava escrito à mão, com aquela letra antiga de alguém que aprendeu a escrever décadas atrás. O remetente era um escritório de advocacia da capital. Marta sentiu o coração acelerar, mas não sabia bem por quê. Era apenas um envelope velho, provavelmente alguma conta antiga, alguma papelada sem importância. Mas alguma coisa dentro dela dizia que aquele envelope era importante. Muito importante. Ela guardou o envelope na gaveta da mesinha de cabeceira, pensando em mostrar para José mais tarde. Mas naquela tarde, Renata chegou animada, dizendo que tinha conseguido ingressos para o cinema, que fazia anos que não iam, que seria uma ótima surpresa para Diego. Marta se deixou levar pela animação. Esqueceu do envelope e foram todos juntos ao cinema ver um filme de comédia que os fez rir até a barriga doer. O envelope ficou ali, guardado na gaveta, esperando pacientemente pelo momento certo de revelar o segredo que mudaria tudo. E esse momento estava chegando mais rápido do que qualquer um deles poderia imaginar. Porque o destino tem um senso de timing perfeito. Ele espera até o momento em que menos esperamos, quando estamos finalmente começando a acreditar que a vida pode ser boa, para jogar a carta que vai mudar o jogo inteiro. E aquela carta estava prestes a ser revelada. 3 semanas depois da ida ao cinema, em uma terça-feira comum de tarde, Marta estava dobrando roupas na sala quando ouviu a campainha tocar. Através da porta de vidro, viu um homem de terno cinza, gravata azul e uma pasta de couro debaixo do braço.
Tinha aquela aparência séria de quem carrega documentos importantes. Abriu a porta com cuidado, o coração já acelerado daquele jeito que fica quando pressentimos que algo grande está prestes a acontecer. O homem se apresentou como Dr. Henrique Mendes, advogado do escritório Costa e Associados. Disse que estava procurando o senhor José Silva há mais de 3 anos e que finalmente tinha conseguido o endereço através do hospital onde ele foi internado. Marta sentiu as pernas bambas. Chamou José, que estava no quintal cuidando dos tomates que já começavam a dar frutos, e os 3 se sentaram na sala. O advogado abriu a pasta e tirou vários documentos com carimbos, selos e aquele cheiro de papel velho que guarda segredos importantes. Dr. Henrique explicou com voz calma e profissional. Disse que o bisavô de José, um homem chamado Sebastião Silva, tinha sido dono de várias propriedades na região central da capital décadas atrás. Um homem simples que trabalhou a vida inteira comprando terrenos baratos, que depois valorizaram muito. Quando morreu, há 25 anos, deixou tudo para o único neto que tinha, o avô de José. O avô de José, por sua vez, morreu há 20 anos, deixando tudo para o filho, que era o pai de José. E o pai de José morreu há 15 anos, deixando tudo para o único filho que tinha, José. O problema é que José nunca soube de nada disso. O pai dele morreu de repente, de infarto, sem ter tempo de contar sobre a herança. E o escritório de advocacia passou anos tentando localizar José, mandando cartas para o endereço antigo que tinham nos registros, mas as cartas sempre voltavam ou simplesmente desapareciam. Agora, finalmente eles tinham encontrado o herdeiro legítimo e precisavam resolver aquela situação de uma vez por todas. José e Marta se entreolharam sem entender direito. Herança? Que herança? Eles sempre foram pobres. Os pais de José sempre foram pobres. De onde tinha saído essa história de propriedades e dinheiro? Dr. Henrique sorriu pela primeira vez. E aquele sorriso mudou completamente a expressão séria do rosto dele. Disse que ia ser mais fácil mostrar do que explicar. Abriu um documento grande e começou a ler. 10 imóveis comerciais no centro da capital, todos alugados há anos, gerando renda mensal. O escritório de advocacia tinha administrado tudo esse tempo, guardando cada centavo em uma conta bancária que rendia juros compostos há 2 décadas. O valor total, entre os imóveis e o dinheiro acumulado, era de 20.300.000 reais. O silêncio que caiu naquela sala foi tão profundo que Marta podia ouvir o próprio coração batendo. 20 milhões. 20 milhões de reais. Aquele número era tão grande, tão impossível, que a mente dela simplesmente não conseguia processar. José ficou branco como papel. As mãos começaram a tremer tanto que ele teve que apoiá-las nas próprias pernas para fazê-las parar. Perguntou com voz rouca se aquilo era algum tipo de golpe, se o advogado tinha certeza de que não estava enganado. Dr. Henrique tirou mais documentos da pasta. Certidões de propriedade, extratos bancários, documentos de identidade, árvore genealógica completa. Tudo batendo perfeitamente. Tudo provando sem sombra de dúvida que José Silva, 74 anos, ex-pedreiro, era o único herdeiro legítimo de uma fortuna que vinha crescendo em silêncio há décadas. Marta se levantou da cadeira cambaleando. Apoiou-se na parede porque as pernas não seguravam mais o próprio peso. Aquilo não era real, não podia ser real. Coisas assim não aconteciam com pessoas como eles, pessoas comuns, simples, que haviam passado a vida inteira lutando para pagar as contas no fim do mês. O advogado continuou falando, explicando os próximos passos. Precisavam assinar alguns documentos, fazer o inventário formal, mas aquilo era apenas burocracia. O dinheiro era deles, as propriedades eram deles, tudo era deles. E então Marta se lembrou. O envelope.
O envelope amarelado que ela tinha encontrado embaixo das roupas na casa de Carla. O envelope que ela tinha guardado na gaveta e esquecido. Correu até o quarto, abriu a gaveta com as mãos tremendo tanto que quase derrubou a mesinha e pegou o envelope. Voltou para a sala e mostrou para o advogado. Dr. Henrique pegou o envelope, olhou o timbre do escritório, viu a data do carimbo dos correios e seu rosto ficou sério de novo. Disse que aquele era um dos envelopes que eles tinham mandado 3 anos atrás. Um aviso oficial de que José precisava comparecer ao escritório para tratar de assuntos urgentes relacionados à herança. E aquele envelope tinha ido parar na casa de Carla, porque era lá que José e Marta moravam na época. A filha tinha recebido, tinha guardado e nunca tinha falado nada para os pais. A ficha caiu na cabeça de Marta como uma bigorna. Carla sabia. Os 3 filhos sabiam. Eles tinham visto o envelope, provavelmente tinham aberto, lido, entendido tudo. E tinham escondido dos pais. Tinham escondido uma herança de 20 milhões de reais, enquanto humilhavam os pais por causa de 3 ovos e 500 reais de remédio. E o pior, o muito pior, eles tinham abandonado os pais naquela estrada justamente para que eles morressem sem saber da herança, sem fazer testamento, sem mudar nada. E quando José e Marta morressem, os únicos herdeiros seriam os 3 filhos. 20 milhões divididos entre Carla, Paulo e Felipe. Tinha sido tudo friamente calculado. Cada humilhação, cada palavra cruel, cada momento de desprezo tinha sido parte de um plano para matar os próprios pais e roubar a herança deles. E se Diego não tivesse parado naquela estrada naquele dia exato, o plano teria dado certo. Marta sentou no chão ali mesmo, no meio da sala, e chorou como não chorava desde criança. Não era choro de alegria pelo dinheiro. Era choro de dor por descobrir que os filhos que ela criou eram capazes de tamanha maldade. Eram capazes de matar os próprios pais por dinheiro. José se ajoelhou ao lado da esposa e a abraçou. Os 2 ficaram ali, abraçados no chão da sala, enquanto o advogado esperava em silêncio respeitoso, entendendo que aquele não era apenas um momento de revelação de herança. Era um momento de luto. Luto pela família que eles pensavam ter, mas que nunca existiu de verdade. Dr. Henrique disse baixinho que ia voltar no dia seguinte com mais documentos, que eles precisavam de tempo para processar tudo aquilo. Deixou o cartão dele em cima da mesa, saiu da casa e fechou a porta atrás de si com cuidado, como quem está saindo de um velório. Quando Diego e Renata chegaram em casa naquela tarde, encontraram Marta e José ainda sentados no chão da sala, cercados de documentos, abraçados um no outro em silêncio. Renata correu para eles assustada, pensando que algo terrível tinha acontecido. E em certa medida tinha. José contou tudo, cada palavra do advogado, cada revelação, cada detalhe do plano assassino dos filhos. Diego e Renata ficaram em silêncio por um longo momento, processando aquela história que parecia roteiro de filme ruim, mas que era a realidade dolorosa que aqueles 2 velhos estavam vivendo. Foi Renata quem falou primeiro. Disse com aquela voz firme de professora que não aceita injustiça. Disse que os filhos de Marta e José precisavam pagar pelo que fizeram, que não podiam sair impunes de uma tentativa de assassinato, porque era isso que tinha sido, uma tentativa premeditada e fria de matar os próprios pais. Mas Marta balançou a cabeça. Não queria ver os filhos presos. Por mais que eles tivessem feito, por mais que tivessem traído e planejado matar, ainda eram os filhos dela. Ainda eram as crianças que ela carregou no ventre, que embalou no colo, que amou com cada fibra do seu ser. Diego então fez a pergunta que precisava ser feita. O que Marta e José queriam fazer? Com o dinheiro, com as propriedades, com a vida deles dali para frente? José olhou para a esposa, aquela mulher com quem tinha dividido 52 anos de alegrias e tristezas. Depois, olhou para Diego e Renata.
Aqueles dois jovens que tinham aberto o coração e a casa para dois velhos desconhecidos sem pedir nada em troca. E soube exatamente o que queria fazer. Disse que queria continuar morando ali, se Diego e Renata aceitassem. Que não precisava de mansão nem de luxo, que aquela casa simples, com aquelas duas pessoas boas, era mais lar do que qualquer lugar que o dinheiro pudesse comprar. Disse que queria usar a herança para ajudar outras pessoas, outros idosos que passavam pelo que eles passaram, que eram abandonados e esquecidos pelos próprios filhos. E disse que quando os filhos descobrissem sobre o dinheiro, porque eles iam descobrir, José e Marta estariam prontos para olhar nos olhos daqueles três monstros e dizer não. Não para o dinheiro, não para o perdão fácil, não para o amor fingido que seria oferecido em troca de uns trocados da herança. Marta apertou a mão do marido e concordou com a cabeça. Sim, era exatamente isso que ela queria. Justiça. Não através da polícia ou dos tribunais, mas através da única coisa que realmente doía em gente como Carla, Paulo e Felipe. A negação do dinheiro que eles tanto cobiçavam. E naquela noite, os quatro fizeram um plano. Um plano de como usar aquela herança para o bem, de como proteger Marta e José dos filhos, que com certeza voltariam, e de como garantir que a maldade não seria recompensada. A justiça estava finalmente chegando, e ela seria servida fria, meticulosamente planejada e absolutamente devastadora. Levou apenas 5 dias para os filhos descobrirem sobre a herança. O advogado, seguindo o protocolo legal, tinha enviado cópias dos documentos para o endereço antigo onde José e Marta haviam morado, que ainda era a casa de Carla. Ela recebeu o envelope grosso, reconheceu o timbre do escritório de advocacia e desta vez não escondeu. Abriu com as mãos, tremendo de ansiedade, leu os documentos e seu rosto ficou branco como papel. 20 milhões. 20 milhões de reais que deveriam ser dela, mas que agora estavam nas mãos dos pais que ela tinha certeza estarem mortos em alguma vala perdida. Ligou imediatamente para Paulo e Felipe. Os três se reuniram naquela mesma noite na sala da casa de Carla. A mesma sala onde tantas vezes tinham humilhado os pais por causa de 3 ovos e 500 reais de remédio. A ironia era tão grande que machucava. Paulo, sempre o racional, foi o primeiro a falar. Disse que precisavam encontrar os pais imediatamente, que precisavam se desculpar, reconquistar a confiança deles, garantir que fossem incluídos no testamento antes que fosse tarde demais. Falou com aquela lógica fria de engenheiro que via tudo como problema a ser resolvido. Carla concordou, mas acrescentou que precisavam ser convincentes. Não podiam chegar falando de dinheiro. Tinham que fingir arrependimento genuíno, chorar se fosse preciso, implorar perdão. Jogar o jogo da redenção até garantirem acesso à herança. Felipe, o caçula preguiçoso, que nunca tinha trabalhado direito na vida, apenas sorriu. Disse que 20 milhões divididos por 3 davam quase 7 milhões cada. Com 7 milhões, ele nunca mais precisaria trabalhar um dia na vida. Valia qualquer humilhação temporária. E assim, começou a caçada. Ligaram para o hospital onde José tinha ficado internado e conseguiram o endereço que constava no cadastro. Era a casa de Diego e Renata. No dia seguinte, uma quinta-feira de manhã clara, os três entraram no mesmo Mercedes preto que tinha sido usado para abandonar os pais na estrada e dirigiram até o bairro simples nos arredores da cidade. Dentro da casa, Marta estava terminando de lavar a louça do café da manhã quando viu pela janela da cozinha o carro preto parando em frente ao portãozinho de madeira, as 3 portas se abrindo ao mesmo tempo. Carla, Paulo e Felipe descendo com aquelas roupas caras, aqueles rostos que ela conhecia tão bem e ao mesmo tempo não reconhecia mais. O coração dela disparou, mas não de medo. Era raiva, uma raiva surda, profunda, que vinha de um lugar dentro dela que nem sabia que existia.
Chamou José, que estava no quintal, e Diego, que estava tomando café antes de sair para o trabalho. Os três se posicionaram na sala, esperando. A campainha tocou. Aquele som simples que em outra vida significaria a alegria de receber os filhos, mas que agora soava como sirene de alerta. Diego foi até a porta e abriu com aquela postura de homem que não tem medo de nada. Carla forçou um sorriso quando viu o caminhoneiro parado na porta. Perguntou se os pais dela moravam ali, que estava com saudades, que precisava muito falar com eles. A voz saía trêmula, mas não de emoção genuína. Era o tremor de quem está nervosa porque está prestes a atuar no papel mais importante da vida. Diego não disse nada. Apenas deu um passo para o lado e fez um gesto para que entrassem. Os três filhos passaram por ele, entraram na sala simples e viram os pais sentados no sofá velho. Marta com aquela expressão dura que eles não conheciam. José com os olhos marejados de lágrimas que se recusavam a cair. Foi Carla quem falou primeiro. Caiu de joelhos no chão da sala em uma demonstração dramática que teria rendido um Oscar se fosse em um filme. Disse com voz embargada que tinham errado, que tinham sido terríveis, que não conseguiam dormir desde aquele dia na estrada. Que tinham voltado no dia seguinte para buscar os pais, mas eles já não estavam mais lá e que passaram meses procurando, desesperados, achando que tinham morrido. Paulo e Felipe repetiram o mesmo roteiro. Palavras de arrependimento, olhos vermelhos que poderiam ser de choro ou apenas de cansaço, promessas de que tudo ia ser diferente dali para frente. Disseram que queriam levar os pais de volta para casa, cuidar deles direito, compensar todo o sofrimento causado. Marta os observava em silêncio, via cada movimento falso, cada lágrima forçada, cada palavra vazia, e por um momento pensou no quanto aqueles três tinham se tornado bons atores, ou no quanto ela tinha sido cega a vida inteira para não ver que eles sempre foram assim, falsos, calculistas, capazes de qualquer coisa. Foi José quem falou, com uma voz baixa, mas firme, que cortou todas as outras falas. Disse que eles sabiam da herança, sabiam que os filhos tinham escondido o envelope 3 anos atrás, sabiam que o abandono na estrada tinha sido uma tentativa de assassinato premeditada para ficarem com o dinheiro. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. Carla ficou branca. Paulo mexeu nas mãos nervosamente. Felipe olhou para o chão, incapaz de sustentar o olhar do pai. Carla tentou negar. Disse que não sabiam de envelope nenhum, que tudo aquilo era mal entendido. Mas José pegou o envelope amarelado que estava em cima da mesinha de centro e mostrou para ela. Era o mesmo envelope que ela tinha recebido e guardado há 3 anos. O mesmo que ela pensava ter destruído, mas que tinha acabado indo parar junto com as roupas dos pais quando os expulsaram de casa. A máscara caiu. Carla se levantou do chão com os joelhos sujos de tanto arrastar-se em falso arrependimento, e seu rosto mudou completamente. A expressão de tristeza deu lugar a algo muito mais verdadeiro: raiva, frustração, ganância exposta. Disse com voz dura que os pais não precisavam daquele dinheiro todo, que já tinham vivido a vida deles, que era hora de pensar nos filhos, nos netos, na família verdadeira. Paulo completou dizendo que, tecnicamente, eles tinham direito legal a uma parte da herança como herdeiros diretos, que podiam entrar na justiça se fosse preciso. E foi nesse momento que Marta se levantou do sofá. Ela tinha 70 anos. O corpo doía, as mãos tremiam, mas naquele instante estava mais forte do que nunca. Caminhou até ficar cara a cara com Carla. Olhou fundo nos olhos da filha e disse com uma voz calma que gelou o sangue de todos na sala. Disse que não iam receber nenhum centavo,
que José já tinha feito um testamento novo, registrado em cartório, deixando toda a herança para Diego, Renata e para um projeto de acolhimento de idosos abandonados que eles iam criar. Disse que os únicos filhos que José e Marta tinham agora eram aqueles 2 jovens que o salvaram quando estavam morrendo na beira da estrada. Disse que Carla, Paulo e Felipe estavam oficialmente deserdados, cortados da vida deles para sempre. Que não queria nunca mais ver os rostos deles, ouvir as vozes deles, saber que eles existiam. E então disse a frase que ecoaria na cabeça dos 3 filhos pelo resto das vidas deles. Disse que a vingança mais doce não era ver os inimigos sofrendo. Era ver os inimigos descobrindo que perderam tudo por pura ganância e maldade. Carla tentou gritar, tentou ameaçar, disse que iam processar, que iam brigar na justiça, que não iam aceitar aquilo. Mas Diego se levantou e, com aquela presença física de homem que trabalha pesado a vida inteira, pediu educadamente, mas com firmeza, para que saíssem da casa dele. Paulo tentou apelar para o lado racional. Disse que podiam resolver aquilo como adultos civilizados, que não precisava daquele drama todo. Mas José apenas balançou a cabeça e virou as costas. Não ia perder mais nenhum segundo da vida que lhe restava olhando para aquelas pessoas. Felipe, sempre o covarde, foi o primeiro a sair. Praticamente correu para o carro, como se estar naquela casa o contaminasse com a pobreza que ele tanto desprezava. Paulo o seguiu, tentando manter alguma dignidade na retirada. Carla foi a última parada na porta, olhando para os pais uma última vez. E por um momento, apenas um momento brevíssimo, Marta viu nos olhos da filha algo que poderia ser arrependimento genuíno. Mas era tarde demais. Tarde demais para perdão, tarde demais para consertar o que estava quebrado além de qualquer reparo. Carla saiu, entrou no carro e os 3 foram embora levantando a mesma poeira que tinham levantado meses atrás na estrada. A diferença é que desta vez, Marta e José estavam seguros dentro de uma casa que os amava, com pessoas que os amavam de verdade. Diego fechou a porta e se virou para os 2 idosos. Perguntou se estavam bem, se precisavam de alguma coisa, mas Marta apenas sorriu. Sorriu de verdade pela primeira vez em muito tempo. Disse que estava ótima, que pela primeira vez na vida se sentia completamente livre, porque não há liberdade maior do que cortar os laços com quem nos faz mal, mesmo quando esses laços são de sangue. 3 anos se passaram desde aquele confronto na sala. 3 anos que transformaram completamente a vida de Marta e José. Não pelo dinheiro, embora ele ajudasse, mas pela certeza de que tinham finalmente encontrado o seu lugar no mundo. A casa de Diego e Renata tinha sido ampliada com parte da herança. Não era uma mansão, mas tinha se tornado uma casa grande e aconchegante, com 8 quartos, uma cozinha enorme, uma sala de estar onde cabiam 20 pessoas confortavelmente e um jardim enorme que José cuidava como se fosse seu bebê. Mas aquela não era mais apenas a casa de Diego e Renata. Era o Lar Recomeço, um projeto oficial de acolhimento para idosos abandonados por suas famílias. Marta e José tinham usado parte da herança para criar uma instituição que recebia velhos jogados fora pelos filhos, que não tinham para onde ir, que haviam perdido a esperança. Naquele exato momento, 15 idosos moravam ali. Cada um com sua história triste, cada um com suas feridas de rejeição, mas todos encontrando naquela casa o que tinham perdido nas suas próprias: família. Marta, agora com 73 anos, era a alma daquela casa. Cozinhava para todos, ouvia as histórias de cada um, secava lágrimas, dava abraços que curavam mais do que qualquer remédio. Tinha se tornado mãe de 15 pessoas que precisavam desesperadamente de uma. José, com 77 anos e o coração mais fraco que nunca, passava os dias no jardim.
Tinha plantado de tudo: tomates, alfaces, pimentões, flores de todo tipo. Ensinava as crianças da vizinhança a plantar, contava histórias da vida de pedreiro e ria daquele jeito que só quem superou o sofrimento consegue rir. Diego e Renata tinham se tornado oficialmente os filhos de Marta e José, não só no testamento, mas no coração. E 6 meses atrás tinham dado aos 2 idosos o presente mais precioso possível: uma neta. Uma menina linda de cabelos escuros que Renata tinha insistido em chamar de Marta, em homenagem à avó que a vida tinha lhe dado. A pequena Marta, com seus 6 meses de vida, era a alegria daquela casa. Todos os idosos se revezavam para niná-la, para cantar para ela, para fazer caretas que a faziam rir. Era como se aquela criança tivesse trazido de volta para cada um deles um pedacinho da juventude perdida. Quanto a Carla, Paulo e Felipe, as notícias que chegavam não eram boas. Eles tinham tentado processar os pais para ter acesso à herança, mas a justiça tinha sido clara. José tinha todo o direito de deixar o dinheiro para quem quisesse. E mais, a investigação sobre o abandono na estrada tinha resultado em um processo criminal contra os 3. Não ia dar em nada, Marta sabia. Raramente dava. A justiça brasileira era lenta e ineficaz para crimes assim. Mas o importante é que o nome dos 3 tinha sido exposto nos jornais locais. Todo mundo sabia o que eles tinham feito. Eram conhecidos como os filhos que tentaram matar os próprios pais por dinheiro. Carla tinha perdido o emprego no banco quando a história vazou. Nenhuma instituição financeira queria ter associado ao nome deles uma pessoa capaz de tamanha frieza. Paulo tinha sido afastado da empresa de engenharia por pressão dos sócios. Felipe nunca teve muito o que perder, mas agora nem conseguia arrumar os bicos eventuais que fazia antes. Os 3 tinham se tornado párias sociais. Onde quer que fossem, eram apontados, sussurrados, julgados. E isso, Marta sabia, doía muito mais do que qualquer condenação judicial. Era uma tarde de sábado, o sol estava começando a se pôr pintando o céu de laranja e rosa, quando Marta estava sentada na varanda da casa embalando a neta no colo. José estava ao lado dela, como sempre esteve nos últimos 55 anos, e os 2 observavam em silêncio os outros idosos conversando animadamente na sala. Dona Alzira, 82 anos, que tinha sido abandonada pelos 4 filhos em um asilo horrível, agora ria alto de uma piada que o seu Joaquim tinha contado. Dona Teresa, 78 anos, que tinha sido encontrada morando debaixo de uma ponte porque a família tinha ficado com sua casa, agora bordava uma toalha de mesa com aquela calma de quem finalmente tem um lar. Era tudo tão bonito, tão certo, que Marta sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão por estar viva para ver aquilo. José pegou a mão dela e apertou com força. Disse baixinho que nunca imaginou que a vida pudesse ser tão boa aos 77 anos. Que tinha certeza de que iam morrer naquela estrada, mas que Deus tinha outros planos. Planos muito melhores do que eles podiam ter imaginado. Marta concordou com a cabeça. Disse que se pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, não mudaria nada, porque foi preciso passar por toda aquela dor, toda aquela rejeição, todo aquele sofrimento para chegar ali, para encontrar Diego e Renata, para criar o lar recomeço, para ajudar todas aquelas pessoas que precisavam tanto. E então ela olhou para a pequena Marta adormecida em seus braços, aquela criança que era a prova viva de que família não é sangue, família é escolha, é amor, é cuidado, é estar presente nos momentos difíceis, não só nos fáceis. Naquela noite, depois que todos já estavam dormindo, Marta escreveu uma carta. Não ia mandar para ninguém, era só para ela mesma ler quando a memória começasse a falhar. Escreveu sobre tudo o que tinha acontecido, sobre a dor e a redenção,
sobre a maldade e a bondade, sobre perder filhos de sangue e ganhar filhos de coração. E terminou a carta com uma frase que resumia tudo o que tinha aprendido. Escreveu que o amor verdadeiro não é aquele que nasce das obrigações do sangue, é aquele que nasce da escolha consciente de cuidar, de proteger, de estar presente, e que ela tinha tido a sorte de conhecer esse amor verdadeiro nos últimos anos da sua vida. Guardou a carta em uma gaveta, ao lado daquele envelope amarelado que tinha mudado tudo, e foi dormir ao lado do marido. Dormiu profundamente, sem pesadelos, sem medos, apenas com a certeza de que tinha vivido uma vida difícil, mas que no final tinha valido muito a pena. E quando José morreu, 3 anos depois, dormindo tranquilamente em uma manhã de primavera, foi em uma cama confortável, cercado de pessoas que o amavam, com Marta segurando sua mão e sussurrando palavras de amor no ouvido dele até o último suspiro. O testamento foi lido uma semana depois do enterro. Como José tinha especificado, metade da herança foi para Diego e Renata, os filhos verdadeiros que a vida tinha lhe dado. A outra metade foi para o Lar Recomeço, garantindo que o projeto continuasse existindo por décadas, ajudando centenas de idosos abandonados a encontrarem um lar de verdade. Carla, Paulo e Felipe receberam cada um a quantia simbólica de R$1. Apenas R$1. E uma carta que José tinha escrito meses antes de morrer. A carta dizia apenas 3 frases. Para os filhos que me abandonaram quando mais precisei, deixo o mesmo que vocês me deram quando mais precisaram. Nada. A justiça divina às vezes demora, mas sempre chega. E quando chega, é perfeita. Marta viveu mais 5 anos depois da morte de José. 5 anos cuidando dos outros idosos, mimando a neta, rindo com Diego e Renata e encontrando paz no jardim que o marido tinha cultivado com tanto amor. Quando chegou a hora dela, foi da mesma forma que José. Dormindo tranquila, sem dor, sem medo, apenas deslizando suavemente de um sono para o outro. E o Lar Recomeço continuou. Continua até hoje, ajudando idosos que foram jogados fora pela própria família, dando a eles o que Marta e José receberam de Diego e Renata. Uma segunda chance, um recomeço, uma família de verdade. A história de Marta e José virou lenda na cidade. É contada em escolas, em igrejas, em rodas de conversa, como um lembrete de que a maldade pode ser grande, mas a bondade sempre pode ser maior, de que o dinheiro não compra amor verdadeiro, e de que família não é quem compartilha o sangue com você, mas quem está disposto a compartilhar a vida. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe com essa pessoa. Se você se emocionou com a jornada de Marta e José, deixe um like nesse vídeo. E se você acredita que todo idoso merece viver seus últimos anos com dignidade e amor, se inscreva no canal e ative o sininho, porque temos muitas outras histórias de justiça, de reviravolta e de amor verdadeiro esperando por você. E nunca se esqueça, a família verdadeira é aquela que escolhemos com o coração. Até a próxima história.